Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Ambulatório de Comportamento Alimentar. Recebemos em nosso estúdio a professora Joana Sivers, coordenadora e docente do curso de nutrição. Ela que é professora responsável pelo Ambulatório de Comportamento Alimentar. Primeiramente, professora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Para começo de conversa, professora, como funciona este ambulatório de comportamento alimentar? Bom, o ambulatório, ele acontece dentro da nossa clínica de nutrição, lá na unidade de saúde. Então, nós temos um grupo de professores envolvidos nessa clínica onde existem vários ambulatórios bem específicos, onde a gente faz esses atendimentos à comunidade. Um deles, então, é o ambulatório de comportamento alimentar. Os alunos estagiários do curso de nutrição que conduzem os atendimentos supervisionados por um professor, nesse caso, né, nesse ambulatório sou eu. Então, ele funciona num atendimento juntamente com os alunos da psicologia e da nutrição. E aí a gente faz uma discussão de casos e faz essa devolutiva para o paciente. Então, ele acontece nesse formato, mesclando, então, a nutrição, a psicologia, porque se trata de comportamento, né? Um assunto bem integrado entre esses dois cursos. E a gente faz esse atendimento à comunidade de forma geral. Todos os municípios da Anfre são atendidos pela gente ali. Fiquei curioso agora, como que se interligam, então, né, nutrição e a psicologia? De que maneira? Sim, como nós trabalhamos comportamento alimentar, mas ainda é um viés de comportamento. Então, nós utilizamos muito os conhecimentos da psicologia comportamental para conseguir compreender a situação daquele paciente, quais são os contextos de vida dele que levam ele a ter esses comportamentos. Porque um comportamento, ele é oriundo do ambiente onde se vive, né? Então, não quer dizer, não está relacionado só com aquilo que a pessoa come ou deixa de comer, mas sim com todo o entorno da vida dela, toda a vida dela no sentido do trabalho, no sentido familiar, no sentido pessoal. Então, tudo isso influencia nas suas decisões, inclusive alimentares. Então, por isso que a psicologia acaba entrando muito, né? Para a gente conseguir entender um pouquinho, né, desse contexto e o que está levando aquela pessoa a ter aqueles tipos de comportamentos, né? Porque o comportamento alimentar disfuncional, que é onde na maioria dos pacientes chegam para nós, são os pacientes com transtornos alimentares ou com excesso de peso e não conseguem perder peso, né? Já estão numa situação muito crônica, então são pacientes já mais cronificados, digamos assim, por algum tipo de situação. Cada caso é um caso, então. Todos têm que ser estudados, né? Que interessante, exatamente, né, professora? E essa nutrição comportamental, então, ela se enquadra nisso que estavas falando? Isso, a base da nutrição comportamental é exatamente o estilo de vida da pessoa e não só aquilo que ela come ou deixa de comer. Sim. Então, nós trabalhamos com uma abordagem onde a gente não utiliza dietas ou, né, restrições alimentares. E sim, a gente consegue entender o que está levando a pessoa a ter aqueles comportamentos, né? Quais crenças ela traz, quais problemas, né? Quais emoções que estão envolvidas, porque muitas vezes existe, né? A pessoa, a gente fala que ela come as emoções, né? Porque ela está sentindo coisas, ela está passando por problemas, né, emocionais e psicológicos, e ela acaba descontando muitas vezes na comida, buscando o prazer da comida somente para conseguir ter alívio, se sentir melhor e tudo mais. Só que isso gera transtornos, né? De alguma forma. Ou a pessoa come demais, compulsivamente, tem, né, crises compulsivas e come grandes quantidades de alimento. Ou ela busca, depois de comer grandes quantidades de alimento, ela busca purgar, né? Vomitar, ou utilizar laxativos, ou substâncias que promovam, né, essa perda desse nutriente ingerido. Ou um outro extremo, né, que é, por exemplo, a anorexia, que é um outro transtorno alimentar, onde a pessoa deixa de comer. Ela controla as emoções dela, retirando completamente a comida como uma forma de exercer o controle dela não comendo, né? Então, por isso que são transtornos do comportamento, né? Por isso a gente trabalha muito junto com a psicologia também. É muito difícil. Na verdade, é impossível a gente conseguir fazer um atendimento sem que ele seja mais multiprofissional, né? É um paciente bastante delicado, assim, né? Com uma demanda muito grande. Essa nutrição comportamental, ela tem muita diferença da nutrição convencional?
Sim, ela tem uma grande diferença, exatamente como eu falei, porque ela vai um pouco além, né? Ela observa muito mais o meio e trabalha todo o estilo de vida do indivíduo e não só aquilo que ele se alimenta, né? Ou deixa de se alimentar. A nutrição convencional, ela está mais direcionada para orientar a pessoa a comer de uma forma mais saudável, ajudar ela a se organizar, né? A se planejar para isso acontecer. Já a comportamental, ela vai abordar toda essa outra questão mais emocional, psicológica, de contexto de vida, de estilo de vida. Então, a gente trabalha de uma forma um pouco mais ampliada a questão da fome, da saciedade, do prazer, não só na alimentação, mas em outros prazeres, né, que a gente pode buscar no nosso dia a dia para conseguir se sentir melhor e ter uma qualidade de vida melhor. A parte da atividade física, então o estímulo, né, a pessoa a se movimentar, o que muitas vezes em situações mais psicológicas, psiquiátricas ajuda muito, porque traz um bem-estar instantâneo que ajuda a gente, né, a fazer as modificações alimentares depois. Então, a gente vai trabalhando isso não de uma forma muito sistemática, porque, como tu disse, cada caso vai ser um caso, a gente vai ter que entender o contexto daquele indivíduo e aí sim, né, trabalhar. Às vezes a gente trabalha com a família, né, se a gente pensa em adolescentes, né, com transtorno alimentar, a gente precisa envolver, de certa forma, os familiares. Então, a gente faz um trabalho, às vezes, até mais ampliado na questão do contexto, né, familiar também, que envolvem aquele indivíduo, para conseguir ter um resultado um pouco melhor, né? Sim. E quem utiliza, então, esses serviços do ambulatório de comportamento alimentar, tem um público específico? Sim, como eu falei, né? Então, a maior procura, né? Os pacientes que a gente mais atende são pacientes com transtornos do comportamento alimentar, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar, e pacientes obesos, pacientes bariátricos que já fizeram cirurgia bariátrica ou, né, farão, né, são candidatos, e pacientes com transtornos mentais associados, né, por exemplo, esquizofrenia ou transtorno obsessivo-compulsivo ou bipolaridade, então, que também tem algum viés alimentar, então acabam chegando para nós. Muitas vezes eles são indicados por um psiquiatra, né, que traz, né, que indica esse ambiente. Ou, muitas vezes, ele chega até nós primeiro e a gente vai encaminhar ele também para esse atendimento psiquiátrico. Então, a gente atende todos os municípios aqui da região, né? É um ambulatório aberto, alguém que esteja ouvindo e queira, né, ou conhece alguém ou gostaria de indicar, pode entrar em contato com a gente, pode ligar na unidade de saúde mesmo e pedir informações, porque aí a gente consegue chegar nessas pessoas também, né? Porque, claro, tem pessoas que chegam até nós, mas tem muitos que talvez estão passando por uma situação assim, poderiam ser nossos pacientes e ser atendidos pela gente. Então, é um ambulatório aberto mesmo à comunidade. A gente tem esse atendimento para todas as pessoas que tiverem essa demanda, né, essa necessidade. Que bacana. Pode ter pessoas até que nem sabem que tem um tipo de problema com alimentação relacionado também à parte psicológica, bem interessante, né, professora? Isso mesmo. Gostei bastante. Essa foi a professora, então, Joana Sivers, coordenadora e docente do curso de nutrição. Ela que é responsável, então, pelo ambulatório de comportamento alimentar da Univale. Obrigado pela sua participação, professora. Muito obrigada. Fico à disposição. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.